Bem-vindos a todos vocês que estão nos escutando, que estão nos assistindo aqui no YouTube ou em alguma plataforma aí de podcast. Mais um episódio do Regenerar. Sempre gosto de reforçar aqui no início que o nosso grande objetivo é a gente trazer provocações e a gente trazer referências de como a gente consegue caminhar rumo a uma economia mais regenerativa, mais sustentável, que a gente expanda a nossa consciência sobre os abismos de desigualdade que a gente vive, sobre os desafios climáticos que a gente tem hoje, que são provavelmente o maior desafio que a humanidade já enfrentou. E eu espero que aqui seja esse lugar mesmo, de inspirar tanto na parte emocional, mas também trazendo conhecimentos técnicos e práticos de como a gente consegue operar já de uma forma mais regenerativa. E hoje a gente vai ter bastante isso. Acho que a gente estava brincando aqui no início, tanto a parte prática quanto a parte inspiracional, acho que vai vir na conversa de hoje. Na minha apresentação, já apresentando aqui os nossos convidados, eu nunca apresento de uma maneira meio tradicional, tá? Acho que quem já assistiu os episódios sabe disso, vocês que se deem o trabalho de se apresentar. Mas eu gosto de falar um pouco como eu me sinto em relação a vocês, principalmente quando eu já tenho uma relação, já conheço. Então, o Zé é uma história engraçada, assim, eu sinto que eu conheço o Zé há muitos anos. Amigo e ao de mesmo infância. tempo, e ao mesmo tempo a gente acabou de se conhecer, entre aspas, porque eu conheço o Zé desde a época que eu trabalhava no Cívico, onde eu vi, né, você trabalhando muito na área política. Você vai falar um pouco disso ainda, de políticas públicas. Você trabalhava com a Marina, na época que ela era candidata à presidência, eu lembro disso. E eu já tinha trocado algumas palavras com você quando eu morei em Palo Alto, estava fazendo um curso de empreendedorismo social em Stanford. Eu te encontrei num evento, no Brasil Silicon Valley. No Brasil Silicon Valley. E eu lembro de trocar com você ali na época das eleições ainda presidenciais, nas eleições que elegeram Bolsonaro. E eu lembro da gente ter essas trocas logo antes das eleições, assim. E eu lembro que naquela época foram trocas assim profundas, mais rápidas. E eu sempre admirei seu trabalho, assim, não conhecia muito bem. E agora, em Nova York, a gente teve essa chance de se encontrar, né? E foi foi engraçado que num episódio que eu gravei também que é um próximo que vai sair, aqui no podcast com a Flávia, eu falei uma coisa parecida, assim, que eu reencontrei ali, mas que a sensação que eu tenho, eu não sei se por propósito ou por escolhas de vida, e a sensação que eu tenho é que eu me conecto muito fácil, e que eu já tenho uma admiração por você há anos. Então, e agora mais profundamente ainda, porque a gente teve a chance de se conhecer melhor, mas eu quero te agradecer muito por estar aqui. E eu também queria... o Javier eu já não conheço, então nem tem como eu fazer essa introdução específica, mas foi curioso também porque eu conheci o Javier no primeiro evento, do primeiro dia ali da Climate Week que a gente participou, que foi o Brasil Climate Summit, né? Organizado ali na Universidade de Colômbia. E a gente estava numa sala fechada falando sobre o que a gente vai conversar hoje, que é o fórum, o Climate Tech, né? Fórum Brasileiro das Climate Techs. E a gente... Você nem estava no palco ali, estava uma outra pessoa, né, da Biomass Trust, e a conversa se acalorou ali, muita gente trocando sobre aquela temática, e você trouxe sua visão. E eu falei, enfim, quando o Zé falou que ia te convidar para participar aqui com a gente, eu fiquei super feliz, porque eu acho que você traz um lado que nem você vai aprofundar hoje, dessa mistura muito profunda entre a academia, e a gente está aqui dentro de uma academia, dentro de uma universidade, né, na Facens. Você vai trazer a importância da academia nesse seu processo de inovação e de empreendedorismo, então eu estou super feliz que você está aqui também. Então essa é a minha introdução, e aí eu queria pedir para o Zé começar, já que está aqui do meu lado. Claro. Zé, eu queria que você se apresentasse rapidamente para quem está ouvindo, e já aproveitando nessa sua apresentação, eu queria que você contasse um pouco assim, como que você vem dessa trajetória, né, da vida olhando mais para políticas públicas, olhando mais para política, e como que você faz essa transição hoje olhando para Climate Techs, e que na verdade eu te conhecendo, eu sei que tem várias intersecções, né, que às vezes as pessoas não enxergam, e eu já queria que você trouxesse esse contexto inicial, assim. Super. Não, primeiro eu queria agradecer, Vitor, ao convite seu para a gente estar aqui, agradecer a vocês que estão nos assistindo, ouvindo, essa oportunidade de poder compartilhar um pouco da trajetória, um pouco do que a gente está fazendo, que se conecta com uma visão de regeneração da nossa civilização humana e também do nosso planeta. Então, são ações bem pequenas, mas que contribuem no macro para uma mudança estrutural. Então, estou muito feliz de poder estar aqui e a gente poder falar um pouco sobre isso.
E feliz de estar com você também, Javier, que é um empreendedor que me inspira, um cientista, um empreendedor que me inspira. A gente vai poder conhecer um pouco mais, vai ser legal. Bom, me apresentando, eu sou Zé Gustavo, eu sou do interior de São Paulo, sou de uma cidade chamada São Carlos, que é uma cidade muito tecnológica. Eu tenho uma trajetória não muito linear, porque eu sou o primeiro da minha família a formar na universidade. Eu me formei em administração pública na Unesp de Araraquara, qual eu falo com muito orgulho, porque aprendi muito ali, foi uma experiência universitária para mim incrível. E eu, nas primeiras aulas, eu percebi que o Estado, o governo federal, o município, os estados, tem uma influência na vida das pessoas que as pessoas pouco têm compreensão. E ao longo do tempo eu fui entendendo que, grosso modo, tem dois públicos dentro do Estado. Os burocratas, e não estou falando isso de nível pejorativo não, mas as pessoas que trabalham constantemente, servidores públicos constantes, e os políticos, que são eleitos de 4 em 4 anos para tomar decisões muito estratégicas na operação do Estado. E aí eu percebi, na época, era 2008, 2009, que a gente tinha uma questão de crise de representação, já naquela época uma reflexão, de que os partidos políticos não estavam conectados, os políticos não estavam conectados com os interesses totais da população. E aí eu me aprofundei, entendi que no processo democrático, quem escolhe essas pessoas é a população por meio de eleições, e a eleição ela é monopólio dos partidos políticos, ou seja, para você disputar uma eleição, você necessariamente tem que estar num partido político, e aí tem uma caixa muito escura, vamos dizer assim, que ninguém entende como funciona partidos políticos, e aí eu me apaixonei e me aprofundei. Em 2011, 12, quando eu saio da faculdade, eu me associo a um grupo que liderado pela ex-ministra Marina Silva, ex-ministra na época, hoje ministra novamente, Marina Silva, que estava discutindo uma nova forma de atuação na política e que culminou na criação da Rede Sustentabilidade. Colaborei no processo de registro da rede, coordenei o processo de registro na rede do Estado de São Paulo, co-coordenei em nível nacional, ajudei a escrever estatuto, manifesto, antes mesmo das manifestações de 2013, que a gente viu eclodir no Brasil. Depois fui candidato a deputado federal em 2014, depois em 2018, e entre 2016 e 2018 eu fui presidente nacional da rede. Na rede nós chamamos de porta-voz, né? Sempre um homem, uma mulher, um mais jovem, um mais experiente. Eu e Marina Silva fomos porta-vozes nacionais da rede de 2016 a 2018 e eu assinava como presidente nacional da rede perante o TSE. E nesse processo eu fui o presidente de partido mais jovem da história do Brasil, que não tem importância nenhuma, mas é muito legal de contar, porque só na rede a gente tinha esse espaço de fazer isso. Né? Então a gente criou várias inovações, muitas dificuldades, o sistema impele que os atores políticos atuem de um mesmo modo, então foi uma resistência muito grande, mas contribuímos, e uma das grandes contribuições que a rede deu, mas especificamente a nossa principal liderança, que é a Marina Silva, foi contaminar positivamente o debate público sobre as questões de sustentabilidade. Né? Antes de 2010 se falava-se muito pouco nos debates eleitorais sobre isso. E depois isso foi adensando e hoje nós não temos como falar sobre propostas para eleições municipais, estaduais, nacionais, políticas públicas sem passar pela sustentabilidade. Depois de 2018, nem 2014 nem 2018 fui eleito, depois de 2018 eu entendi que eu queria aprender a fazer outras coisas e fui atuar no mercado na iniciativa privada como consultor, ainda atuando, sem deixar a atuação política, porque é uma questão inerente da nossa cidadania atuar na questão política. Eu fui aprendendo a trabalhar com a iniciativa privada, trabalhei no mercado de Venture Capital com a Buser, que é uma empresa de transporte rodoviário de passageiros, o ônibus rosa, vocês devem conhecer. Foi lá que eu tive minha primeira imersão dentro de uma empresa privada. Eu conheci eles rapidamente, assim, eu conheci eles quando eles eram, tipo, 2 ou 3, assim, só era o Marcelo, o co-founder, que eu não lembro o nome dele. São 2 Marcelos, o Abitra e o Coelho. É o Pato e o Coelho. Exato, e aí, cara, eu lembro que eles foram pro Cívico, que era um coworking, né, que eu fiz parte ali da fundação do Cívico. Não sabia disso. E eles tinham 2 cadeiras lá dentro, eu lembro que
a gente ficava real, eles contavam a história da Buser, a gente ficava real com medo de alguém entrar lá na Buser, lá no Cívico, para tentar, sabe, algo contra a vida deles, porque eles estavam desafiando uma indústria, né, enfim, desse monopólio das rotas de ônibus, tudo. Então, eu lembro que tinha essa coisa da ideia do social, né, de democratizar a passagem. Então, só uma observação, assim, que eu lembrei dessa época. E eu, junto com o time, a gente estava literalmente na disputa desse mercado de transporte rodoviário de passageiros, que é extremamente oligopolizado, pouco aberto. Então, aprendi muito na dinâmica entre o setor público e o setor privado nessa interação. E aí, em 2023, eu saí da Buser e eu passei tive a oportunidade de passar um período nos Estados Unidos, conhecendo, vendo um pouco, rodei conversando com professores e estudantes brasileiros nas universidades de Harvard, MIT, Columbia, NYU e em Stanford. E lá eu tive uma virada de chave muito interessante, assim, porque a atuação da sustentabilidade, e quando me perguntam se eu sou de esquerda ou de direita, eu falo que eu sou um sustentabilista, eu olho política pública através da sustentabilidade, eu tive uma outra virada de chave, porque tecnologia também entrou na minha vida profundamente. E eu acredito hoje que tecnologia por um lado, com inteligência artificial, novos processos produtivos e clima por outro, por conta dos eventos climáticos extremos, a gente vai falar um pouco mais desse contexto aqui, vão transformar a nossa sociedade em uma velocidade mais rápida do que a gente vai ter condição de se adaptar. Então nós vamos precisar de pessoas, agentes catalisadores do processo de mudança, para ajudar a adaptação da sociedade, para a gente reduzir os riscos e quem mais vai ser afetado, que são pessoas em vulnerabilidade. Isso dá oportunidades do ponto de vista econômico de novas empresas e empresas de tecnologia em clima, que é o que a gente vai falar um pouco, e dá grandes ações. E eu entendi que eu queria ser um desses agentes catalisadores, independente se estivesse no Estado, empresa privada, ONG ou na minha própria atuação cotidiana. Voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com algumas consultorias e fui convidado pela Lemon Energia, que é uma empresa de geração compartilhada de energia solar. A gente vai falar um pouco sobre ela aqui, que democratiza o acesso à energia solar, ajuda pequenos e médios negócios a acessar a energia solar sem ter que investir em placa, para montar uma área de discussão com a sociedade e com o governo e com a imprensa sobre os benefícios socioambientais da energia solar. E na Lemon eu construí uma área junto com a alta liderança, e também uma das ações que nós fizemos via Lemon foi juntar outras empresas de tecnologia de vários setores, do agro à atuação urbana, passando por energia e questões alimentares, saneamento básico, para criar o Fórum Brasileiro das Climatechs, para discutir com a sociedade que existe um setor econômico emergente, que são empresas intensivas em tecnologia que estão resolvendo problemas ligados ao clima. E hoje eu coordeno o Fórum das Climatechs e sou head na área de Public Affairs da Lemon Energia. Então essa é a minha trajetória até aqui. Boa. E estou muito feliz de poder compartilhar ela com vocês, com você, Vitor, e a gente poder falar um pouco mais sobre isso. Isso aí, é um super resumo, né, de uma trajetória aí super longa aí que eu admiro. E eu ia falar também só uma observação da sua fala. Quando você traz assim, eu entendo a piada, né, de que não tem importância nenhuma a questão de você ser o presidente mais jovem de um partido político. E eu vou naturalmente, assim, óbvio, né, discordar de você nesse aspecto, porque, cara, uma coisa que me dá um pouco de preguiça, assim, para ser bem honesto, assim, que eu fico agoniado mesmo, é que a gente hoje reclama, o brasileiro pegou um asco pela política, né? Assim, não só o brasileiro, acho que muitas pessoas no mundo pegaram essa relação, né, de não querer nem se aproximar ou de ter orgulho de falar que não gosta de política, sendo que em qualquer olhar sistêmico você entende o papel, né, de políticas públicas na influência da nossa vida. É o maior papel que existe, né? O maior poder de escala a nível de impacto vem de políticas públicas. Que nem você falou, todos nós somos, né, impactados de algum modo. E somos seres políticos, querendo ou não.
E me dá muita preguiça, assim, quando eu vejo, por exemplo, como os jovens estão distantes dessa temática. E eu acho que movimentos como você fez, por exemplo, inspiram, cara, vários jovens e várias pessoas. A própria Flávia, que gravou aqui podcast com a gente, já foi candidata também. Foi. E assim, cara, foda-se se não foi eleito, sabe? Pra mim é uma questão assim, só esse engajamento político de jovens que estão alinhados com os nossos valores, que são pessoas altamente inteligentes, que poderiam estar 100% só focados também na iniciativa privada e por muito tempo colocam, né, suas energias na... Eu tenho um amigo também, o Samuca, que, Super. né, cara, fez uma campanha Nossa, linda, muito também legal. não foi eleito, mas, cara, eu conheço tantas pessoas e também algumas que foram eleitas e que eu acho que elas... infelizmente não ganham tanto holofotes quanto as maçãs podres, porque tem muito político bom também, tem jovens que estão tentando mudar a forma de se fazer política, então acho que isso é um ponto relevante que eu queria trazer. E eu acho que a gente está vivendo uma fase de tanta dualidade, tanta polarização, que eu gosto quando você fala assim, você é de esquerda ou de direita, você fala que você é sustentabilista. Sustentabilista. Olha, não conhecia essa palavra, já vou pegar para o meu repertório. E que, porque assim, hoje quando você vê, isso está tão polarizado que uma preocupação que eu tenho, por exemplo, vamos supor quem está assistindo aqui, seja dentro do próprio curso do Regenerar ou num videocast, às vezes, só de ouvir que, por exemplo, você participou da rede ou que você trabalhou com a Marina, essa pessoa já te coloca numa caixa que quem conhece profundamente, para mim, assim, é um lugar de tanta ignorância, de tanta simplificação de algo tão complexo, sabe? E aí podem, às vezes, assim, a pessoa pega alguma visão que ela tem da Marina que as pessoas nem sabem, nem conhecem ela. Cara, quando você conhece a história de vida da Marina, quando você tem, assim, a real honra de conhecer a história de vida dela, quem ela é, né, o que ela faz... independente se você gosta dela ou não, como, sabe, eu acho que ter esse olhar aprofundo, falta tanto esse olhar sistêmico, assim, então eu provoco quem estiver ouvindo a gente, porque eu tenho certeza que tem alguém que ouviu, que talvez já nem seja mais ouvindo, só porque quando viu que fala de Marina Silva, ou quando já bota isso num lugar de esquerda ou de direita que, pô, galera, vamos evoluir, vamos sair dessa conversinha de esquerda e direita, sabe? E vamos se aprofundar mesmo em valores, no que faz sentido, no que... Enfim, só queria trazer essa provocação. Posso dar uma palavra sobre isso? Porque você falou uma coisa super importante, né? Hoje são 513 deputados, 81 senadores, são 5.570 municípios no Brasil, 27 estados. Nós temos um trabalho, a complexidade é muito grande. As pessoas que ocupam esses espaços, tem muita gente muito bem intencionada e que às vezes não estão conseguindo conversar. E eu acho que a sociedade está com uma dificuldade de conseguir conversar por essa simplificação barata ou rasteira que impede a gente compreender a complexidade do outro que está do outro lado. Então, eu acho muito legal essa sua provocação, porque hoje mesmo, por exemplo, eu trabalhei muito isso comigo mesmo. Eu sempre fui uma pessoa de construção de pontes. E vejo que isso é onde a sinapse da democracia acontece. Total. A gente precisa construir pontes entre pessoas que pensam diferentes. E eu aprendo muito com pessoas que pensam diferentes de mim. E eu acho que isso é um processo da gente aprender a conversar. E mais, a política ela é do nosso cotidiano. Não é só político. Esse ano, nós estamos em 2024 nesse momento, há 3 dias da eleição do primeiro turno que a gente está gravando esse nosso podcast. O pessoal fala, o ano de política, né? Não, o ano de política são todos os anos, todas as pessoas, as que votam, as que não votam, as que se propõem a ser candidatas, as que são eleitas e as que não são eleitas, estão numa atuação política. E eu acho que esse é um ponto bem importante. E ser candidato ou candidata é um processo muito interessante da construção da política. Ela não acaba na eleição. Total. Ela começa também um novo ciclo. Então é muito bacana você poder falar disso, porque a atuação sobre a regeneração da nossa sociedade não vai sair só da iniciativa privada, não vai sair só da organização da sociedade civil, mas também por políticas públicas de Estado. E o que o Estado decide fazer, seja não intervir, é uma política pública e ela precisa ter consciência. Então, nesse processo complexo de regeneração e do regenerar que vocês propuseram a fazer aqui, o Estado é um ente importante, seja ele na ação ou na sua omissão. Total. Nossa, 100%.
Eu acho que, assim, da mesma forma que eu faço essa provocação, quando a gente estava, todos nós três aqui, né? A gente tem o privilégio de poder ter ido para a Semana do Clima em Nova York, né? E quando eu digo privilégio é em todos os aspectos, Todos os né? aspectos. Enfim, inclusive por sermos, né? Foi a provocação, inclusive, de um dos podcasts com a Lua Couto e também com a Flávia Bela Guarda. Isso tá, nossos privilégios mesmo aqui estão em quase tudo nosso, né? Em sermos homens, brancos, hoje, né, talvez com uma situação financeira que possibilite a gente, por exemplo, a fazer viagens como essa, ou seja, via nossas empresas ou pessoalmente. E uma coisa que eu noto quando eu vou em eventos como esse é a falta de lugar de fala para a academia. Eu não vi quase nada dentro das discussões de qual que é o papel da academia nesse processo. Então, a gente exige que quem vá para o mercado de trabalho, seja dentro do terceiro, do segundo, do primeiro setor, que essas pessoas estejam preparadas para lidar com as problemáticas, mas quando você olha para a academia que forma essas pessoas, a grande parte da academia hoje não tem. Pelo menos eu, quando me formei, por exemplo, me formei em Direito na UFSC, na Federal de Santa Catarina, em Administração na Estadual, na ESAG, na Estadual de Santa Catarina, na UDESC. E eu sei que isso já mudou um pouco, né? Desde quando eu me formei, já faz um tempo, mas eu não tive uma matéria sobre sustentabilidade, assim, sabe? Então eu já queria deixar essa deixa para passar a palavra para o Javier, porque eu sei que você vem de uma trajetória acadêmica, onde você dedicou sua vida e dedica sua vida para um lado acadêmico muito grande. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua história. E ao mesmo tempo você conseguiu fazer uma ponte que eu sei que ela não é uma ponte simples, que ela é uma ponte rara de ser feita, que é do pesquisador que decide pegar a pesquisa e levar para o mercado. Porque eu sei que, até por várias conversas que eu já tive, é muito comum a pesquisa morrer na pesquisa e ficar simplesmente dentro do âmbito acadêmico e não ir para mercado e não ir para, né, enfim, para impactar a vida das pessoas em larga escala. Então eu queria que você trouxesse esse contexto e aí você, claro, já pode trazer também um pouco sobre, óbvio, você vai trazer a história da Biomass e explicar um pouquinho o que a Biomass faz. Vitor, obrigado. Eu acho que esse tema é muito importante para começar a ser discutido. Na realidade, eu tenho um prazer enorme de estar participando desse podcast com o Zé. Eu conheci o Zé no meu pós-doc em Harvard em 2019. Provavelmente foi na época que você estava lá fazendo esse round nos Estados Unidos com relação... Não, foi antes. Foi antes? A gente se conheceu em 2019, não 2019. foi? Esse round foi em 2023. Foi no mesmo ano que a gente se conheceu. Ah, sim. Foi em 2019, quando eu fui para esses dois eventos, né? Engraçado isso, né? Eu fui para Brasil Conference e depois eu fui para Brasil at Silicon Valley, que foi onde a gente se conheceu. Que legal. Né? Em 2019. Foi massa. E é um grande prazer, porque, enfim, desde a data até hoje, o Zé apoia a Biomass Trust, é um entusiasta da tese, da patente. Em breve eu quero trazer ele para o nosso time também. E já vai dar briga dentro da Lemon, eita. Não, a gente já faz parte do time. Né? Eu vou contar o fórum, você vai ver que a gente já faz parte do time. Também. Sem dúvida. E, bom, eu agradeço. Enfim, aquele nosso encontro em Nova York, Vitor, foi num momento polêmico onde a May estava explicando um pouco mais sobre a Biomass Trust. A May faz parte do nosso time desde o começo da empresa e basicamente, como você citou, a Biomass Trust parte de uma spin-off acadêmica, né? De uma patente que nasce dentro da Universidade de São Paulo. Eu sou formado em engenharia florestal e fiz tecnologia da madeira e posteriormente o doutorado em energia na USP, no Instituto de Energia e Ambiente da USP. E lá começa a minha perspectiva um pouco mais profunda com relação ao olhar estratégico ou potencial de transformar a ciência ou uma spin-off acadêmica em uma empresa. Né? Eu tinha uma trajetória muito focada à parte de laboratório, à parte de ciência e tecnologia. Então, eu trabalhava no Centro Nacional de Referência em Biomassa, que são centros do governo federal destinados para vários tipos de energia renovável distribuída por todo o Brasil. Por exemplo, a Universidade de Itajubá pesquisava a parte de eólica, outras universidades técnicas pesquisavam outras fontes de energia, e o que era resultante de biomassa ficava no Centro Nacional de Referência em Biomassa, dentro do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Bom, então, eu tive também a sorte e a oportunidade de
de ser recebido pelo José Goldenberg, que foi meu orientador, dispensa apresentações, né? Que foi meu orientador, fui o último orientado dele no doutorado, nos doutorados que ele orientou. E, bom, nessa trajetória, enfim, fiz vários relatórios aí da brasileiros de biomassa para energia, enfim, Atlas do Brasil de bioenergia, o Atlas do Estado de São Paulo para acesso à biomassa para transformação energética também, aproveitamentos técnicos e, enfim, para diversas outras fontes de geração de energia. Até aproveitando, irmão, para quem não sabe o que é biomassa, a gente sempre tem que partir do pressuposto que tem alguém ouvindo que não sabe o que é biomassa. Então, se você puder trazer, assim, basicamente, o que seria biomassa e como ela pode ser utilizada para energia. Biomassa é tudo, nós somos biomassa, né? Então, biomassa você pode aproveitar qualquer tipo de material biológico, né? Que, no caso, hoje, a biomassa para energia geralmente é resíduo de processo industrial produtivo. No caso do resíduo de papel e celulose, do resíduo de serrarias, você tem a biomassa que pode ser transformado em outros tipos de fonte de energia ou transformados em fonte sólida, gasosa ou de gasosa para líquida, enfim, com várias tecnologias para transformar essa biomassa ou de bagaço, ou de resíduos sólidos urbanos, ou de resíduo agrícola em biogás, por exemplo, dejetos suínos em biogás, entre outros. E eu trabalhei majoritariamente com biomassa sólida vegetal. Mais pelo meu background florestal, enfim, aproveitar esses resíduos do processo produtivo, né, florestal, e ver caminhos potenciais para o aproveitamento dessa biomassa. Então, tinha um centro, como eu citei, né, na USP, que até hoje continua, enfim, e que trabalha com essas fontes e esses derivados para transformação de energia. Só que tem toda uma questão, enfim, de engenharia e de entropia com relação à transformação hoje, custos de processo, de produção, né, que estão mais ligados. Sempre a gente pensa um pouco mais na bioenergia com um foco mais ao olhar do etanol e dos resíduos de cana, né? Mas, como eu citei, tem vários outros, né? E eu, majoritariamente, assim, na minha trajetória, trabalhei com a parte mais florestal. E aí onde nasce a Biomass Trust. Na realidade, a Biomass Trust nasce numa etapa do meu pós-doc nos Estados Unidos, né? Então, eu culmino meu doutorado em energia na USP, dentro do Centro Nacional de Referência em Biomassa, com o prêmio de melhor tese de doutorado da USP, basicamente com uma patente, né, que abre o mercado do eucalipto para o mercado de pellets de madeira. Não é pallet de madeira, que a gente ouve e confunde muito facilmente, né? Pellet de madeira é basicamente um granulado, é como se fosse ração de animal, ração de gato ou de cachorro, porém feito com resíduo de madeira. Então, é uma tecnologia muito antiga, já é utilizada há muitos anos para aproveitar o resíduo de pó de serra, basicamente, tá? De processo físico-mecânico da madeira, ou seja, processos industriais, onde você chega até 25%, 30% de resíduo de pó de serra. Isso é um passivo ambiental hoje no Brasil e em vários países do mundo todo, tá? Javier, acho que vale você explicar para que serve o pellet de madeira. Sim, perfeito. O pellet de madeira, depois desse processo de aproveitamento do resíduo, você consegue substituir gás e óleo e eletricidade para aquecimento residencial majoritariamente na União Europeia e também 50% de todo o consumo global hoje é para queima em termoelétrica, substituindo coal in power plants, o carvão em termoelétricas. Então, a participação hoje já é estratégica, representa 5% de toda a energia renovável. E diferente do que a gente está acostumado a pensar em renováveis, porque o primeiro que chega na nossa mente quando você fala energia renovável é eólica, solar, enfim, qualquer outra fonte menos biomassa para energia. E o pellets, na realidade, representa 5% de toda a energia renovável do mundo. E uma curiosidade interessante é que 50% de toda a energia renovável, de todo o acesso à energia renovável, não só elétrica, mas também térmica, e toda a fonte disponível hoje no mundo, 50% é proveniente de biomassa moderna para geração de energia. Então, é realmente uma fonte estratégica e nesse ponto é onde a Biomass Trust nasce, nos Estados Unidos, onde eu fiz um TED Talk depois de ter
culminado a tese de doutorado. E aí eu recebi o convite do Scott Martin, um professor da Escola de Engenharia de Harvard, onde eu fiquei desde 2019 até o fim de 2022, os últimos 4 anos fazendo o pós-doc lá. E como todo mundo sabe, um pós-doc, como você citou, né, trabalha muito mais na parte de produção científica, fazer papers e produção técnica para alguma aplicação, quem sabe em algum momento, ou um aproveitamento técnico-científico para outro aluno que vai trabalhar com algo parecido. E, enfim, aí vem um pouco da crítica e do estado da arte hoje, da falta de empreendedorismo nas universidades brasileiras, que é o oposto nos Estados Unidos. Né? O meu advisor nesse estágio, nesses 4 anos, no começo, nos primeiros meses, ele me disse, Javier, você tem um background muito focado para transformar uma ideia, uma spin-off acadêmica em uma empresa e entrar no mercado. Então, a partir de agora, você não faz mais papers aqui, vai para o Harvard Innovation Labs, que é um laboratório de inovação da Universidade de Harvard que fica sediado dentro da Business School. Então, assim, eu comecei a ter um olhar... Isso ainda no pós-doc? Isso durante o pós-doc, desde o início. Então, ele mandou uma carta para eu realmente ser aproveitado, enfim, passar toda a informação que a gente tinha desenvolvido no Brasil, já com a patente brasileira aprovada. E com isso a gente transformou uma spin-off acadêmica, com o apoio da universidade nos Estados Unidos, para transformar essa ideia numa empresa e realmente chegar no mercado. Então lá eu consegui ter toda a ajuda, enfim, como todo aluno deve ter que tem uma ideia interessante ou quer criar uma startup, os desafios comuns que é parte jurídica, a parte estratégica de como fazer um pitch, de como apresentar isso para um investidor, como acessar as informações e como transmitir essa informação também para poder fazer levantamento de fundos, e entre outros. E com isso a gente criou o time da Biomass Trust no Harvard Innovation Labs. E dentro desse tempo a gente começou já a fazer todas as validações para substituição de uso residencial. E o pellet de eucalipto revoluciona todo o setor de pelletização hoje no mundo, abrindo um mercado novo. Novo porque ele abre o acesso a utilizar resíduos tropicais de madeira, que até o momento nunca entrou no mercado. Hoje a maioria dos pellets, então, ele é feito a partir de que biomassa? De pinos e de outras softwoods, maplewood, cedarwood. Principalmente da região boreal. Sim. Porque é o seguinte, a madeira tropical, ela tem um índice, quando queima, ela tem um índice de cloro muito alto. E foi isso que esse nosso amigo inventou. A patente é sobre isso. A patente é sobre desclorificação da madeira para a utilização do resíduo de eucalipto tropical para a queima do wood pellet. Para quando queimar, não liberar esse cloro no ar. Isso, que é banido pela União Europeia. Então nunca entrou no mercado. E como nunca entrou no mercado, esse mercado fica restrito e é o maior mercado. Mas vamos lá, só para eu entender, gente. Então, a nível doméstico, eu entendo a nível de termoelétrica, então tenho algumas perguntas, já vamos começar as perguntas. A nível, por exemplo, da termoelétrica, eu substituo o carvão mineral, que enfim, oriundo de combustíveis fósseis, que eu estou tirando uma fonte de carbono que já está armazenada e estou liberando na atmosfera. E eu estou pegando agora uma fonte que é uma fonte renovável, porque, né, para aquela madeira crescer ela teve que capturar carbono, e aí eu vou queimar ela, isso esquenta, e é isso que eu queria entender. Então, dentro de uma termoelétrica, isso vai esquentar uma água, esse vapor vai gerar energia. Dentro de uma casa, é mais ou menos a mesma coisa? Como que funciona esse aquecimento? Dentro de uma casa, dentro da termoelétrica, esse pellets é triturado e ele pode ser substituído até 30% por questões técnicas. Entendi, não é 100%. Não é 100%. Mas o residencial, sim. Residencial são queimadores simples, que nem queimador de gás ou de óleo, tá? Ou qualquer outra fonte de calor elétrica. Porém, você queima o pellets de maneira isolada, né? E hermética, então você não sente cheiro, você não tem nenhuma questão sensorial. Sim. Somente a transmissão de temperatura e de calor para aquecimento. Você abastece quando acaba os pellets, você abre, coloca os pellets lá dentro. E se tiver como se botando numa churrasqueira um carvãozinho. E um exemplo interessante se você coloca uma gota de ácido sulfúrico num copo d'água,
tem algum tipo de impacto se você colocar o dedo. Agora, se você fizer a mesma coisa no mar, provavelmente isso se dissipa rapidamente e não tem nenhum impacto. Por isso que o pellets para uso residencial num espaço fechado, ele tem uma problemática significativa com a queima do cloro. O cloro não é tóxico, mas ele se transforma num composto tóxico, em dioxina organoclorados, no momento que ele entra em combustão. Então, o eucalipto, com um índice de cloro baixo que já tem hoje, ele sempre foi banido historicamente do mercado. Entendi. E a patente abre esse mercado. Porque o seu não tem cloro nenhum. Nós retiramos o cloro e conseguimos acessar a biomassa que consegue absorver mais CO2 por metro quadrado do mundo, entrar no mercado residencial e termoelétrico, liberado por primeira vez. Nós somos os únicos e os primeiros a produzir pellets de eucalipto sem cloro dentro do mercado da União Europeia. Tá, eu já vou fazer outra pergunta, gente. Desculpa, eu tô curioso agora. Não, e é animal, porque você imagina que o mercado tropical não podia fazer parte dessa discussão de vender pellets por conta desses índices de cloro. E a patente que a Biomass Trust tem, que o Javier desenvolveu, coloca esse mercado à disposição de Europa e Ásia, principalmente, na substituição de parte do carvão, principalmente em termoelétrica. Sim. E eu lembro também que uma coisa que você comentou lá no evento, que a gente estava, é que também aqui no Brasil, por exemplo, o eucalipto ele cresce muito mais rápido, né? Esse ciclo de vida do eucalipto ele é muito mais rápido do que, por exemplo, nessas florestas, nessas regiões norte, né? Do norte global, assim. Sim, mais frias. Então você também consegue uma produtividade, um ciclo de carbono melhor, no Perfeito. caso, né? Essa é a visão de Slowing Climate Change que a gente tem na Biomass Trust, que é redução desse índice da pegada de impacto de CO2 com a aceleração da absorção do CO2. Porque o problema não é você queimar biocombustível. Porque todo mundo sabe que o biocombustível é renovável porque ele já absorveu o CO2 do sistema e está voltando a expelir esse CO2 após a queima. O problema não é esse, a neutralidade do CO2. O problema é em quanto tempo esse CO2 volta para o sistema. Sim. Então, como você mesmo citou, se o ciclo é mais rápido, por exemplo, se você substituir 1 tonelada de carvão numa termoelétrica hoje, na Europa, utilizando pellets americanos da região fria que o Zé citou, você demoraria em média aí 6 meses a 1 ano. E se você conseguisse acessar o pellet de eucalipto sem cloro com a tecnologia da Biomass Trust, isso é feito em 28, 33 dias. Então você consegue acelerar de 6 a 10 vezes o ciclo do carbono e além de deslocar fossil fuels, né, combustíveis fósseis, na ponta. Então esse é o grande ponto. No momento que você é disruptivo ao acessar um resíduo hoje que é um passivo ambiental em vários municípios brasileiros e em outros países tropicais do mundo, porque na hora que você serra uma tora, por exemplo, de eucalipto, você não usa a tora de papel e celulose, muito menos de outros produtos. Você usa aquela tora que o cara fez sarrafo para construção ou cortou a madeira para um fim nobre ou para algum fim específico. Esse tipo de produção, para você ter ideia, nós mapeamos o Brasil todo. Só o Espírito Santo tem potencial de fazer uma fábrica de 1,5 milhões de toneladas. E o maior produtor do mundo hoje faz 4 milhões a 5 milhões de toneladas. Só um estado pequeno brasileiro poderia atender aproximadamente 40% a 50% do potencial do maior produtor do mundo que fica nos Estados Unidos. E o estado de São Paulo é o dobro disso, até 3 milhões de toneladas, num raio ótimo para produção. Mas tem outras questões ali de logística, enfim, para exportação, porém, que isso é o que a Biomass Trust fez nos últimos anos. Concentrar o potencial da Biomass Trust com o potencial intrínseco brasileiro do uso do eucalipto para várias indústrias, papel e celulose, entre outros, chapa de MDF, enfim, para utilizar esse passivo ambiental que é o pó de serra, limpando essa problemática, porque o pó de serra no final do dia vai para o rio, é queimado a céu aberto, né? Ou pouco aproveitado para queima, porque ele abafa na queima, então ele não é um commodity como o cavaco, entre outros, que já se utiliza para queima. E o pellets, a origem dele é utilizar o pó de serra. Então a gente une os dois mundos, né? O acesso ao pó de serra tropical, banido no mercado internacional na forma de wood pellets, para geração de energia, versus o potencial que existe ao acessar a tecnologia da Biomass Trust, abrindo esse novo mercado global.
Muito legal. Quando eu discuto, e eu já quero passar para o Zé isso, que assim, quando eu discuto, uma coisa que eu já... Enfim, a gente fala disso no Regenerar e várias pessoas da nossa rede trazem, às vezes, essa temática, dizendo que, assim, a verdade é que a tecnologia e o recurso a gente já tem, né, para resolver a crise climática. Então, quando eu discuto, me dá um pouco essa sensação. O que falta muitas vezes, e enfim, aí o próprio Paul Pullman disse aqui, né, no evento que ele veio no Brasil do Pacto Global, que ele disse que a crise que a gente tem é uma crise de valores, de ego e ganância, não é uma crise tecnológica ou de recursos, né? Isso a gente tem. Então, enfim, a gente podemos aprofundar nisso depois. Mas eu já queria aproveitar, entender assim, dentro dessa iniciativa da Climatech, e eu vou pedir até para o pessoal colocar na tela aqui a imagem, que eu pedi para trazer quais são as organizações hoje que integram o fórum, que é, se você puder passar, fazer assim, uma observação rápida do que é cada uma dessas organizações hoje que compõem o fórum, porque eu acho que isso é interessante para quem está ouvindo, né? Às vezes, uma específica, que nem você falou, tem vários eixos dentro, né, do fórum. O que cada uma faz, e eu queria a sua opinião sobre esse aspecto, assim, de qual que é o real poder que esse movimento das Climatechs, não só esses Brasil, mas a nível mundo, vocês devem conhecer várias iniciativas também globais. Sim. Vocês acreditam que a tecnologia que a gente já tem hoje já seria suficiente para a gente resolver a crise climática? E quais que mais te entusiasmam, assim, quando você, no conhecimento que você tem, assim? Boa pergunta. Assim, eu acho que vindo nessa toada do que o Javier estava falando, né? A gente acredito muito que a gente deve dar suporte a um novo ciclo de prosperidade. O mundo como ele veio se desenvolvendo e a velocidade do desenvolvimento tecnológico que nos traz até aqui, inclusive com as consequências das mudanças climáticas, é um tempo muito curto se a gente for pensar na civilização humana como um todo, se a gente for pensar no tempo do planeta, menor ainda, se a gente for pensar no tempo do universo, menor ainda, né? Tem um curso, no curso da Schumacher College, tem uma aula que o professor, eu me esqueci o nome dele agora, dá, e que você vai fazendo uma caminhada passando pelos passos do nosso universo desde o Big Bang, né? E se anda 4 quilômetros e nos últimos 50 metros a gente está falando da civilização humana. E se a gente for pensar nesse desenvolvimento tecnológico que a gente está vivendo hoje, é uma coisa muito recente. Então, é uma velocidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente está sendo afetado e constantemente pelas notícias desse mundo em ebulição, né? Que a gente tem vários conceitos para ele, né? O mundo VUCA, né? Volátil, instável, e o mundo Bunny também, que foi utilizado, que é a velocidade com que as coisas têm mudado, e isso deixa a gente até meio zonzo, né? De tudo que tem acontecido. E agora, com os eventos climáticos extremos, a impressão de que a gente está chegando ao fim da nossa civilização e que não tem o que fazer. Muita gente tendo ansiedade climática e tá falando, o que a gente faz? Principalmente jovens, né? Bom, o Fórum Brasileiro das Climatechs, nós temos um olhar mais filosófico para o sentido de que existe tecnologia, a tecnologia, o que já existe, já pode ser utilizado para a gente ter soluções para o clima, mas, além disso, que deem resultados financeiros positivos, ou o contrário, dão resultados financeiros positivos e também trazem benefícios ao clima, e que a gente pode aprofundar esses tipos de solução, né? Então, acho que a nossa ideia de juntar o fórum foi levantar a mão para o governo federal e para a sociedade brasileira como um todo, e para a sociedade mundial, e dizer assim, já existem empresas que estão tendo lucratividade resolvendo problemas ligados ao clima. E eu, sinceramente, eu sou um entusiasta da tecnologia, ao mesmo tempo sou um crítico. Eu acho que a gente pode, por exemplo, inteligência artificial, o professor Harari fala que a gente está ainda na ameba do que vai ser o desenvolvimento da inteligência artificial como um todo, né? Vai ser muito rápido e vai ser muito mais sofisticado do que a gente consegue projetar. Isso pode ser utilizado também de um ponto muito positivo para o desenvolvimento da sociedade. Então, a gente no fórum, a ideia é mostrar que existe um novo ciclo de prosperidade e que
como a gente chamava de nativos digitais nos anos 2000, hoje nós temos os nativos climáticos, que são empreendedores que já têm a tecnologia por natureza e estão olhando para essa situação climática e buscando soluções. Então nós juntamos algumas empresas com uma base metodológica, aqui uma saudação muito grande ao pessoal da Climate Ventures, que é uma ONG que estuda sobre o ecossistema de impacto climático e social do setor produtivo. Então, estudam novos modelos de negócio. Eles já fazem isso há algum tempo. Sugiro, quem não conhece, entrar no site deles e ver a pesquisa do Onda Verde, que mostra que eles têm uma plataforma e fazem uma pesquisa anual mostrando quais são esses novos modelos de negócio que estão nesse novo ciclo de prosperidade, que utilizam recursos tecnológicos, têm um olhar de faturamento e de econômico positivo, mas que geram resultados socioambientais positivos. Então, nós fizemos essa atuação em conjunto e juntamos 10 empresas que já estão nessa atuação cotidiana, que já fizeram ou estão quase fazendo uma série A, ou seja, em startups, você tem um ciclo de maturidade das startups. Você tem aquela que está saindo da universidade e busca um financiador anjo, um dinheiro menor para fazer um protótipo. Aí depois você tem o seed money, que é o dinheiro semente. Depois, enfim, tem vários ciclos possíveis a depender do tipo da empresa, mas a gente buscou empresas que já tinham feito ou estavam prestes a fazer uma série A, ou seja, já tem uma robustez no mercado, estão em crescimento. Né? Essa é a maturidade. Nós trouxemos 10 empresas, existem mais. No mapeamento que a Climate Ventures fez, a gente tem um cálculo que tem mais de 1.000 startups em early stage que já estão trabalhando com questões ligadas ao clima, mas essas 10, para que a gente possa mostrar que existe esse mecanismo, existe esse setor econômico emergente. Essas empresas já captaram mais de 2 bilhões de reais em conjunto, já geram mais de 5 mil empregos diretos ou indiretos. E aí eu vou contar um pouquinho rapidamente cada uma delas. A Lemon Energia, que é a startup que eu faço parte. A Lemon é uma empresa de geração distribuída compartilhada de energia solar. A gente contribui para que pequenos e médios negócios possam acessar a energia solar sem botar placa em casa. Quando a gente fala de geração de energia solar, as pessoas já pensam nos grandes fazendas de energia solar ou em botar placa em casa. Muito bem, botar placa em casa é caro. Quem já procurou sobre isso sabe. Mas existe um mecanismo na regulação brasileira que você pode juntar pessoas em associações cooperativas ou consórcios e locar pequenas usinas de energia solar de até 3 megas. A Lemon entra para ser essa solução de deixar essa burocracia muito fácil e as pessoas conseguirem acessar sem precisar investir em placa. Elas pagam o equivalente ao que elas geram, então elas estão gerando a sua própria energia, locando uma placa fora da sua casa. E elas pagam o equivalente ao que ela gera. Então ela ainda usa a energia, chega normalmente pela rede de distribuição. Ela paga equivalente ao que ela gera ou que ela consome? Ou é a mesma porque coisa é a mesma nesse coisa. caso? Nesse caso é a mesma coisa. A gente calcula o quanto a partir de quanto ela consumiu, a gente aloca créditos. Perfeito. Que é do que ela gerou. E isso faz com que tenha uma redução de uma economia de 12% a 20% na conta de energia e você garante que está vindo uma energia limpa. Só um parênteses nisso, a gente está vendo aí nas escassez hídricas a bandeira vermelha, amarela de conta de energia. O que significa isso? Significa que a gente ligou termoelétrica. A gente colocou gás para o óleo para funcionar, emitindo muito mais gases de efeito estufa, porque para dar conta do sistema. Então a energia solar é muito mais limpa nesse sentido. Que é uma loucura, que é uma bola de neve, né? Então, por causa das mudanças climáticas, a gente está vivendo uma crise, né, de uma seca e cada vez mais intensa e sem precedentes. Aí, por causa da seca, a nossa matriz, que é muito provida de hidrelétricas, a gente para de usar hidrelétrica e aí a gente tem que acionar fontes de combustíveis fósseis para emitir mais carbono para poder garantir energia, né? Então é muito louco essa bola de neve. E é mais cara. Que é mais cara, mais poluente, é mais cara em todos os sentidos, né, das externalidades negativas. Mas o dado é que a gente pode ver até o final
desse ciclo de aridez que as principais termoelétricas nossas do norte do país, elas vão operar com a capacidade abaixo dos 10%. Abaixo. Então, nós fizemos investimentos absurdos, geramos impactos socioambientais gigantescos e a gente não vai conseguir extrair o melhor. E hidrelétricas, eu tenho críticas às hidrelétricas, mas elas são fundamentais, elas são muito mais limpas do que outros tipos de energia. Mas a diversificação da matriz elétrica para novas fontes são fundamentais. Mas entrando em outras empresas... Nós temos a Biomass Trust, que o Javier já apresentou, que trabalha com wood pellets, então é genial a gente conseguir colocar no mercado internacional a madeira brasileira para geração de energia. Nós temos a Tembici, que é uma empresa de mobilidade, micromobilidade urbana, né? Então, quem já teve numa grande cidade com as bikes, você pega lá, bikes, tem de banco, tem de várias empresas. Quem promove é a Tembici, então gera diminuição de impacto de CO2. Nós temos a AgroTools, que trabalha com tecnologia para o agro, então é muito interessante e a gente fez esse foco de trazer uma diversidade de empresas por conta disso, né? O agro é um setor fundamental na economia brasileira, tem um impacto socioambiental. A gente fala o agro, mas são os agros, né? Total. A diversidade muito grande de agro que a gente tem. E a AgroTools contribui com tecnologia para o agro consciente que quer ser mais eficiente, mais eficaz e mais sustentável. Então, eles têm tecnologia que dão suporte à atuação agrícola. Nós temos a Combio, que também, como a Lemon, é de energia, mas eles trabalham, já tem muitos anos, eles trabalham com energia para indústrias. Então, eles trabalham com vapor d'água em substituição de outros elementos para gerar energia para as indústrias. Mas o que esquenta esse vapor de água? Eles, com caldeiras, eles esquentam o vapor d'água. Eles têm uma série de tecnologias que eles utilizam para substituir, porque você precisa de energia não só elétrica dentro das indústrias. E muitas vezes é utilizado com óleo e outros mecanismos, e eles substituem com vapor d'água, gerando um impacto muito menor. Nós temos a Musa, que é de resíduo. A Musa contribui para que, principalmente em cidades de grande porte, você consiga ter a destinação correta do resíduo, né? Então, ele tem parcerias com condomínios, restaurantes para dar a destinação correta, utilizando inclusive a atuação de cooperativas de resíduo. Nós temos a Mombac no nosso fórum. A Mombac é de regeneração florestal. Eu brinco com os fundadores e com o Caio, que é o diretor que nos acompanha, que é muito interessante imaginar que há 10 anos atrás nós pagaríamos para uma empresa plantar árvores. E é literalmente isso que a gente faz. A Mombac, ela capta recursos para investir em regeneração de áreas degradadas. Eles pegam uma área degradada, compram essa área, ou vão começar agora, a gente também tem um processo de concessões florestais, para que nessa área degradada sejam plantadas árvores nativas que vão, ao longo do seu desenvolvimento, capturando carbono, e essa captura de carbono é calculada e elas podem vender o crédito de carbono. Eu conheci eles na COP em Dubai ano passado e eu lembro que fiquei impressionado assim, com o trabalho deles a nível de potencial de escala, pelo que eles abordam, assim, né, pelo que eles trazem, e também eles já venderam, acho que o crédito de carbono mais caro do Brasil, se eu não me engano, para a BMW, que foi uma operação, acho que do crédito perto da casa dos $50 o crédito. É isso. E eu lembro de ficar impressionado com essa informação, porque trazendo também um ponto interessante, que é qual que é a biodiversidade desse crédito de carbono, porque não dá para comparar o crédito de carbono, por exemplo, de uma floresta de eucalipto plantada com, por exemplo, de uma mata nativa com mais de 120 espécies, por exemplo, né? É isso. Então, mostrando que existem diferentes tipos de carbono, de crédito, né? E ele trouxe... Eu não conhecia esse conceito de crédito de alta biodiversidade, eu fiquei bem impressionado com o trabalho deles. Assim. É muito interessante. Hoje você tem mais... E eles já captaram muito também, né? Muito. Você tem mais de 150 formas de gerar crédito de carbono. Né? Que é um mercado assim, muito potente nesse novo ciclo de prosperidade que eu falo. Né? E você tem formas diversas, e uma das formas que é mais rica é a forma de regeneração. Você tem algumas empresas no Brasil que têm feito isso, a Mombac tem trabalhado em regeneração e é interessantíssimo, por isso que o crédito fica mais caro, porque ele tem uma riqueza, ele pode ser comercializado num preço mais alto.
Tem um lado até do impacto social, né? Da alta empregabilidade, são centenas, dependendo da área, né? Talvez, não sei, né? Mas o número de hectares, são centenas de funcionários para O poder custo de manter elaboração isso, né? também É ele muito mais alto, alto. né? Então, você pegar uma área degradada que, enfim, está com solo assoreado ou que não tem nenhuma vegetação, Você tem que recuperar preparar, né? isso, Preparar. recuperar a área tem um custo maior. Logicamente que no final do dia isso dá um resultado que é possível sim chegar aos $50 ali. No mercado hoje praticado em $8. Exato, 8, 15, né? Às vezes um 15, bom máximo preço. 15, exatamente. Enfim, então é um mercado super sensível, é muito interessante. Nós temos outra empresa que trabalha aí na área urbana, que é a Status 4. A Status 4 trabalha, eles têm tecnologia para mapear vazamentos de água. Hoje, um dos grandes problemas a gente perde muita água potável tratada nos encanamentos das próprias cidades. Tem cidades que chegam a perder 50% da água tratada nos encanamentos, o que é uma loucura. E a Status 4 consegue ter tecnologia para encontrar onde estão os vazamentos com uma precisão gigantesca. Então, você consegue fazer um processo de manutenção dos encanamentos a partir da tecnologia da Status 4. Então, eles estão fazendo isso, estão crescendo, é uma startup muito interessante. A 1,5 Grau é uma startup que é fantástica. O Osmar, que compartilha com a gente esse trabalho, eles fazem monitoramento de incêndios agroflorestais. A tecnologia deles é de colocar câmeras nas áreas em que eles são contratados para tal, para monitorar incêndios agroflorestais. Hoje, para se ter uma ideia, o tempo de monitoramento de um incêndio por satélite é de 1h20, 1h40 para identificar o incêndio, a depender do tamanho dele. O sistema da 1,5 Grau... Geralmente ele identifica quando o incêndio já está grande, já né? Tá Acho que grande. tem essa questão também. A 1,5 né? Grau consegue monitorar em 3 minutos o início de um foco de incêndio. Né? Então, um incêndio ele pode ter muitos focos. Então, ele consegue em 3 minutos, o tempo de reação é muito grande. Para uma área, para o agro, é super importante isso, porque você perde menos a produção. Eles têm uma parceria com o governo federal e com o IBAMA no Preve Fogo, e eles desenvolveram o Pantera, que hoje é a principal tecnologia de monitoramento de incêndios florestais também do Brasil. E é uma startup, é muito interessante isso, que os países desenvolvidos, em geral, no norte global, eles estão comprando tecnologia das startups, das Climatechs do sul global. Isso é muito legal falar, né, cara? Que a gente aqui desenvolve muita coisa que, né, muitas vezes no Vale do Silício, por exemplo, não tem, né? Então, exatamente. Então, isso é uma coisa interessante. O fórum também demonstra isso. Empresas que estão vendendo para o norte global. Veja a Biomass Trust, veja a 1,5 Grau, estão vendendo também tecnologia para o norte global. Para encerrar aqui, a gente tem a TerraDot, que é uma empresa fantástica, binacional. Que eu confesso que eu não entendi. Cara, eu não consegui entender. Como assim armazenar carbono em pedra? Você vai ter que me explicar isso, cara. Eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, eu não tô entendendo qual que é a tecnologia. É maluco, porque é o seguinte, o que a TerraDot faz? É uma empresa binacional, eles trabalham em São Francisco e em São Paulo. A CFO, que é a Júlia Secula, que inclusive escreveu um livro muito interessante sobre esse novo Brasil, as oportunidades econômicas que o Brasil tem nesse momento em que o planeta vive. Ela escreveu com Jorge Caldeira, Júlia Secula e Jorge Caldeira. O que a TerraDot faz? A TerraDot pega resíduo de mineração, transforma em insumo agrícola e esse insumo agrícola captura carbono. Explico. Tem um tipo de resíduo de mineração que é o basalto. O basalto, depois de passar por um processo industrial, ele pode ser um insumo agrícola para a fertilização do solo. Essa fertilização do solo contribui com a agricultura e o basalto ele desce para as profundezas. Quando ele desce, ele captura carbono e captura carbono por 100 anos. E há metodologia para calcular o quanto do basalto que foi reutilizado na mineração e utilizado na agricultura, ele está capturando carbono. Então, você consegue gerar crédito de carbono. Como eu disse, há mais de 150 formas de gerar crédito de carbono. Essa é uma das formas. Então, você consegue capturar carbono e calcular
quanto esse carbono está sendo armazenado. E aí uma dúvida, esse crédito gerado é um crédito que vai pro agricultor ou é o crédito que vai para a TerraDot no modelo de negócio deles? Depende. Eu não sei entrar em detalhe de como está o modelo de negócio deles, mas muito provavelmente deve ser comercializado pela própria TerraDot. Os créditos de carbono, a forma de comercialização deles depende um pouco de cada modelo de negócio de empresa. Claro. Então, por exemplo, um RED+, que é assim, você tem uma floresta estabelecida, essa floresta está em pressão por desmatamento. Quando ela está com pressão por desmatamento, a gente pode gerar crédito de carbono para a preservação dessa floresta. Nesses casos, em geral, 50% do crédito, do valor do crédito, fica para o dono da área, 20% fica para a comunidade e 30% para o operador. Esse é mais ou menos o cálculo, bem por cima. Mas existem outros modelos, por exemplo, o modelo da Mombac, eles compram o terreno, então tudo é deles. E todo o trade, inclusive, deles. Na TerraDot eu não vou saber te precisar, mas muito provavelmente o sistema é complexo, é novo, a gente tem modelos de negócio também em testes. E isso é a beleza da startup, né? E aí eu, concluindo a história do fórum, startup, ela basicamente nasce com uma fatia do mercado que é o mercado de risco, é o venture capital, né? Que são dinheiros que fundos aportam justamente para testar coisas. Muitas empresas de tecnologia nasceram a partir de aportes de venture capital. Temos aí a Uber, que é a mais conhecida nessa história, mas muitas outras. Então, a inovação tecnológica ela testa muito rápido, a empresa testa coisas e o que emplaca cresce muito rápido. Eu acredito muito que esse novo ciclo de prosperidade, que tem clima e tecnologia como insumos, pode ser muito beneficiado por esse mercado de testes, porque tem uma flexibilidade muito grande para testar coisas e trazer respostas improváveis. Como, por exemplo, pegar resíduo de mineração, transformar em sumo agrícola para capturar carbono. Então, eu acredito muito, a gente está vendo muita coisa negativa. O fórum é uma demonstração que nós, como sociedade, conseguimos criar e desenvolver coisas que geram resultados financeiros positivos e geram soluções para o clima. Então, eu acredito muito nesse processo. E não que eu desacredite que as grandes corporações podem fazer movimentos. Eu acho que elas são fundamentais e para suas próprias sobrevivências vão precisar fazer mudanças. Mas a velocidade com que empresas de tecnologia e startups conseguem testar e se adaptar rápido pode ser crucial nesse momento que a gente vive. Muito legal. Eu queria até aproveitar perguntando para o Javier nesse ponto que você trouxe de investimentos. Queria fazer duas perguntas, se a gente já está caminhando para o fim. Uma também, se nessas climate techs, né, e no seu caso específico, se vocês olham também para o impacto social que vocês têm nas operações de vocês, porque eu acho que é isso, né? A gente sempre tem que estar olhando para essa intersecção, né, do impacto socioambiental. Às vezes algo pode ser positivo do ponto de vista climático, mas também às vezes não respeitar aspectos sociais, então eu queria um pouco seu olhar sobre isso, assim. E também quando você olha para essa parte de investimentos, olhando para a Biomass, em que estágio vocês estão, né? Então a gente falou aqui de série A, de seed money, de venda, de construção de fábrica. Eu queria entender um pouco assim, em que estágio você está e como que vocês dois enxergam, depois da sua fala, acho que o Zé já pode pegar o gancho, como vocês enxergam o papel das empresas, né? Aqui dentro da Generar, muitos indivíduos que estão em contextos empresariais estão assistindo a gente ou estão ouvindo a gente. Então, qual que vocês enxergam também que é o papel do segundo setor, talvez como até potenciais investidores, mas também a nível de parcerias mesmo, né? Que eu fico imaginando, por exemplo, no seu caso, uma Suzano da vida, eu imagino a quantidade que eles produzem, por exemplo, né? De rejeitos de eucalipto. Então, eu queria entender um pouco esse lado também da relação entre parcerias com empresas que vocês enxergam. Ótimo, ótima pergunta. A questão da primeira pergunta com o caso social, eu enxergo isso de uma maneira talvez um pouco diferente por olhar o macro. Tá? Não só voltado para a Biomass Trust, e sim voltado para todo o setor de Climate Techs ou qualquer ação que você tenha
o objetivo final de obter algum resultado sustentável num processo de geração, por exemplo, de energia ou de entregar um produto ou serviço mais barato com uma pegada ambiental. E se você analisar isso de maneira genérica e global, o desafio é um problema basicamente porque toda a sociedade, para entregar produtos e serviços mais baratos, passaram por um longo tempo de queima de fossil fuels. Total. Então, o que se estabilizou no mercado hoje com relação à produção de bens e serviços? Quanto mais você queima gás, óleo e outros combustíveis fósseis, mais você consegue ter desenvolvimento social. Porque a estrutura econômica tem um embasamento para redução de custos. Por exemplo, um bom exemplo. Há 60, 80 anos atrás, você podia plantar 1 hectare com um carro de boi em 2, 3 meses. Hoje você faz em poucos minutos, queimando combustível e chegando num pico de tecnologia que foi estruturado para queima de combustíveis fósseis. Então, eu acredito que o grande ponto a grande discussão tá concentrada nesse ponto. Como produzir com inovação, ou como o Zé explicou aqui das diversas climate techs que compõem o fórum e que tem um objetivo aí de chegar no mercado, é chegar a ser competitivo financeiramente. Porque não adianta você ter um produto realmente sustentável e que no final do dia só consiga ser competitivo daqui a 50 anos. Vai ser muito bom, tem que começar hoje, mas vai começar realmente a ser competitivo em 2050, 2060. Que é o oposto do caso da Biomass Trust. A gente pega um resíduo, né? Então a gente já nasce com 25% a 30% mais baixo, porque a nossa matéria-prima é 66% mais barata do que a matéria-prima hoje, tradicional utilizada nas regiões frias para a produção de pellets, tá? Para atender esse mercado. Então, o grande ponto, o grande desafio, além das questões técnicas, além das questões de inovação e tecnologia, é você conseguir chegar a fazer esse quilowatt-hora mais barato. Hoje, um grande desafio que dá de encontro com a questão de mobilidade elétrica é você ter capacidade de armazenamento de baterias a um custo de quilowatt-hora competitivo, né? Então, se você olhar os últimos anos aí, $100 o quilowatt-hora, chegou a 80, uma meta de em torno de 50, em grande escala chegando a 33, 35 até 2030, enfim, com baterias líquidas e entre outras possibilidades de concentração em grande escala, mas o maior problema é esse, você conseguir ter acesso à energia disponível, despachável e que consiga realmente no final do dia ser competitivo. Então, o grande desafio na parte social se encontra nisso. As empresas só vão conseguir realmente entrar na redução de impacto ambiental se tiver que pagar um FII ou um custo para poder acessar essa faixa de redução significativa de sustentabilidade. E por isso que no final do dia as grandes compras de crédito de carbono, entre outros, está voltado mais para branding do que realmente solucionar um problema. Porque mostrar um relatório no final do dia sustentável, de baixo impacto, ou de redução de pegada de carbono, porém isso teve um custo para ser acessado. O interessante seria que fosse ao contrário. Que a sociedade seja, que é o maior desafio dos próximos anos, é o maior desafio da humanidade para a gente realmente chegar a 1,5 graus, que é o nome de uma das empresas do fórum, enfim, mas chegar a 1,5 graus com a participação de toda a sociedade. Isso só vai ocorrer quando? Quando a sociedade realmente consiga reduzir a sua pegada ou anular ou neutralizar a sua pegada de carbono no dia a dia. Isso é muito difícil, economicamente falando, financeiramente falando, porque no dia a dia você está mais preocupado em como chegar no trabalho, quem tem filho, quem tem, enfim, uma atividade, levar o filho para a escola, ou pegar trânsito, enfim, isso tem todo um impacto nessa cadeia produtiva, né? Que está associado diretamente com a queima de petróleo.
né? E conseguir ter substitutos competitivos que possam realmente atender essa demanda, fazer o mesmo, ou seja, fazer o mesmo uso final com um custo competitivo e ao mesmo tempo que tem esse impacto de sustentabilidade. Então, assim, eu sou entusiasta desse tema e eu acho que a porta de entrada é a Biomass Trust para diversas questões e outros produtos que podem entrar nesse mercado, que realmente possam substituir, por exemplo, no caso da Biomass Trust, a demanda térmica tradicionalmente feita com queima de óleo e gás, com a queima de pellets, mas não mesmo pellets que tem um preço e uma faixa de sustentabilidade estabilizada, e sim já um produto e um biocombustível avançado, onde a gente consiga aproveitar esse resíduo, mesmo sendo do eucalipto que vai para um produto final dentro de uma área controlada, enfim, plantada, monocultura, que tem seus problemas, seus desafios também, claro, mas utilizar aquele resíduo do processo, transformar isso num combustível, mandar para países que têm problema e já tem uma estrutura para queimar esse combustível e conseguir ser competitivo financeiramente e atender a demanda no final do dia. Eu acho que o maior desafio social é esse. A gente conseguir deixar de pagar mais para levantar uma bandeira de sustentabilidade. Tanto que, desculpa te interromper, tanto que eu noto que assim, o crescimento também da venda de carros elétricos, por exemplo, no Brasil e no mundo, é também, cara, olha o preço da gasolina e as pessoas estão começando a fazer a conta e ver que a longo prazo vai ser mais econômico, né? Então, perfeito. O Bill Gates, naquele livro dele, How to Avoid a Climate Disaster, né? Como evitar um desastre climático, eu acho interessante que ele sempre traz esse aspecto de que, enquanto financeiramente não fizer sentido para as pessoas, muito dificilmente elas vão fazer essa transição, né? A gente precisa caminhar para o final. Gente, eu queria reforçar a pergunta, se hoje vocês já estão vendendo, queria entender um pouco sobre isso, se vocês captaram investimentos, vocês já estão de fato vendendo, e aí queria também pedir para o Zé falar um pouco sobre como que as empresas podem se aproximar, né, do fórum, podem se aproximar das Climate Techs que estão ali presentes, quem se interessou, quem quer conhecer mais ou quem quer contratar um serviço, né? Como que essa ponte pode ser feita. Ótimo. Bom, a gente fez o caminho um pouco diferente da maioria das startups, né? A gente primeiro validou todo o processo tecnológico, validou em escala industrial, então a gente paralisou uma fábrica na Bahia por algumas semanas, produzimos o pellet de eucalipto com o nosso processo, retirando o cloro, e com isso a gente conseguiu validar, vendemos aproximadamente 300 containers em parceria com essa fábrica, e com isso nós fizemos uma venda de 1,5 milhões de dólares de receita nesse processo. Então, nós, além de validar a tecnologia em escala industrial, nós validamos isso no mercado. Então, tem logicamente, toda uma questão do processo, porque é uma inovação, não é simplesmente fazer um produto que já tem no mercado e adaptado. Realmente, tem outros gargalos associados da indústria, desde da indústria em si propriamente dita, né? A pelletizadora, ela precisa estar adaptada para uma biomassa que tem umas características diferentes da tradicionalmente utilizada, entre outras questões também de aceitação do mercado de um produto novo, que ela tem um índice de queima muito maior, porque a madeira é mais dura, enfim, a coloração, entre outras questões sensoriais também. Mas, com relação ao investimento, nós fizemos o caminho oposto, como eu citei. No Harvard Innovation Labs, nós tivemos todo o suporte para poder sair no bootstrapping. Então, basicamente, eu como fundador e CEO e algumas pessoas do time participaram de grande parte do investimento desse processo para chegar nessa validação em escala industrial, tanto para vender o pellet no final do dia com esse parceiro industrial, que foi um dos parceiros nossos, para fazer a tecnologia em escala industrial e conseguir colocar isso numa linha de produção. E nós estamos hoje no processo de assumir uma das maiores fábricas do Brasil de produção de pellets, de um grande player, de um player global brasileiro, né? E de um player global japonês, onde nós assumimos a planta nesse mês que vem. Nós estamos já há um tempo de negociação, eu só não posso citar os nomes aqui agora, mas nós já estamos
dando o kickoff da planta da Biomass Trust no Brasil, no interior de São Paulo. E nós temos já aproximadamente há uns 2 anos a consolidação de 10%, exatamente 10% da ZPE de Aracruz, que é da Imetame. Só para explicar, a ZPE é uma zona de produção de exportação que ela tem uma classificação específica em que ela não paga alguns tributos. Então, ela é isenta de alguns tributos. No Espírito Santo, você tem algumas áreas no Brasil, e no Espírito Santo você tem... Santa Catarina, ele também Itajaí, Navegante, eu sei que tem algumas áreas. Mas a única privada... Ah, tá. Então, em geral, é pública. Essa é privada. Que interessante. Então, é uma ZPE privada. Legal. Então, essa ZPE privada, nós já temos 10% da área alfandegada, porque nosso produto é 100% exportado para atender o mercado europeu de mudança climática, enfim, com os pellets, como eu citei, que daqui a um ano, enquanto a gente produz no interior de São Paulo, isso vai ficar público, isso vai ser uma mídia interessante, porque desde do Harvard Innovation Labs até as publicações que nós saímos no MIT, a referência que teve da Biomass Trust nos Estados Unidos e a espera também do setor de ter esse biocombustível no mercado já escalável, né, e não só na escala de teste, a gente vai ter uma repercussão significativa no final desse ano. Isso tudo com capital próprio? No início, capital próprio, e agora é levantamento de capital. Legal. Então, a gente levantou para iniciar. Aracruz, para você ter ideia, o nosso ticket é de 50 milhões de reais, no mínimo. Tá? E como nós conseguimos acessar uma planta já pronta e só com a linha de produção instalar nossa tecnologia, a gente está numa margem de 15 milhões de reais para dar o kickoff. Então, a gente nasce como um Serial A, que nem o Zé citou, como um seed investment, mas vai ser um dos maiores pre-seeds do mundo. Muito em legal. Função de ser uma hard tech, né? Então, exato. Isso é uma diferenciação só para rapidamente, porque você tem startups, né, de software, então você pode ter ali pessoas programando e disso ter um produto digital, né? E tem as de hardware, né? Porque o que o Javier está fazendo, a busca de investimento é para montar uma indústria. Então, o nível de investimento que você precisa é diferente, claro. Completamente diferente. Então, e a gente trouxe no fórum empresas tanto que estão em hard tech quanto em soft tech, para que a gente pudesse compor e mostrar que tecnologia, seja ela digital ou não, ela é fundamental nessa transformação. Isa, como que você vê esse papel, então, até aproveitando a pergunta que eu tinha feito, assim, essa aproximação das empresas... com o fórum e com essas empresas especificamente, como que o pessoal acessa? E aí, para fechar, até já pergunto para vocês, né? Como que quem quer conversar com vocês para se aprofundar, seja como clientes, como investidores, como parceiros, como que elas podem encontrar vocês, assim? Boa. Eu vou dizer de algumas coisas, assim, algumas reflexões que a gente estava fazendo. Eu estava pensando que... Vocês estavam falando, estava pensando. Primeiro que o fórum nasceu para ser... Ele nasceu inicialmente para levantar a mão para o setor econômico e principalmente para o governo, de que existe esse setor econômico emergente, ele já está estabelecido e entenda você ou não, goste você ou não, ele vai acontecer. Seria bom que quando fossem pensadas políticas públicas, considerassem esse setor econômico que tem características próprias. Se for olhar um balanço de uma startup, ele é um balanço negativo, porque ela está queimando caixa para ganhar relevância. Você vai buscar um financiamento no BNDES, o BNDES vai olhar para você e falar assim, você não tem capacidade de pagamento desse financiamento, eu não vou te financiar. Então, é preciso olhar para as startups com outro olhar. Então, foi para isso que a gente nasceu. Mas também nasceu para que o próprio setor empresarial, o setor econômico, pudesse se olhar e falar assim, algumas empresas que eu fui procurar, inclusive na hora que a gente estava formando o fórum, eu não me considero uma climate tech, eu me considero uma outra coisa. E aí, depois que a gente lançou, me ligaram de volta e falaram assim, então, sabe o que eu pensei melhor? Eu acho que a gente está trazendo soluções para o clima. E eu acho que ser espelho para que as empresas possam se olhar e ver o futuro, eu acho que é um pouco desse papel que o fórum está se estabelecendo. Porque, assim, e aí eu digo, né,
um olhar para quem individualmente está atuando nas empresas, no setor público, na sua própria vida pessoal. A gente tem visto muitas notícias, né? Como diz o Caetano, quem lê tanta notícia, mas mesmo não lendo a gente é impactado pelo que está acontecendo no mundo, com as mudanças climáticas, com as pessoas em maior vulnerabilidade, o racismo ambiental sofrendo mais com isso, as enchentes, as queimadas, os tufões. E aí, quando a gente se depara com a realidade, a gente pode ter uma visão clínica ou uma visão cínica. Né? A visão cínica, às vezes, ou você toca a sua vida como está, como autodefesa, e isso não é comigo, e coisa do tipo, ou simplesmente nega, né? Criando mecanismos de negação. E a visão clínica é poder agir. E aí a gente pensa na nossa atuação cotidiana, nossa, mas o que eu posso fazer tem um impacto tão pequeno. Uhum. E aí que eu acho que é importante dizer para quem está nos ouvindo é que cada um de nós que está agindo no seu impacto que você considera pequeno, na composição é um impacto gigantesco. Na teoria da complexidade... É a única forma, inclusive, de se gerar impacto. É a única. Você só pode agir aquilo que você tem condição de agir. E você fazendo isso, você está transformando realidades. Então, quero dizer para você que está na sua empresa, que você fala, nossa, como é complicado a gente fazer algumas mudanças, porque as corporações têm suas burocracias, né? Mas insista, porque faz diferença essa transformação. Na teoria da complexidade, diz que as grandes mudanças sistêmicas elas não acontecem na escala das coisas, alguém ou algo que faz e cria uma escala gigantesca, mas apertando pontos de viragem e que fazem com que o sistema mude sem ele perceber. Então, a minha reflexão para você que está nos ouvindo e que já ouviu os outros podcasts que foram para uma dimensão mais da consciência, da expansão da consciência, da sua conexão individual, na sua atuação cotidiana, seja na sua vida privada, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, atravesse a sustentabilidade e essa visão de impacto socioambiental no cotidiano. Pense sobre isso, que ela não te angustie e te trave, ou que cinicamente você desconsidere. A gente vai viver isso num nível de intensidade nunca visto nesses últimos tempos. Né? O que era extremo vai se transformar em natural e o que é extremo a gente nem sabe o que vai ser. E eu não digo isso do ponto de vista catastrófico, eu digo isso do ponto de vista da compreensão da realidade e a partir dela a gente poder fazer algo. Então, na sua empresa, no seu cotidiano, faça. Com o fórum. O fórum ainda está se redesenhando, então nós estamos aqui conversando no que é talvez a pré-história do que pode ser o fórum. Claro. A gente juntou essas 11 empresas, abrimos, quem quiser entrar no site, Fórum Brasileiro das Climatex, de colocar no Google, vai ser o primeiro site que vai aparecer. Você pode entrar em contato com a gente. A gente ainda não abriu, não é uma associação. Uhum. Nós somos uma aliança de empresas que inicialmente levou ao setor econômico e levou ao setor público propostas e a gente até o final desse ano vai desenhar melhor essa governança para que outras empresas possam estar junto. Mas que nesse curto período a gente possa servir de inspiração para não só as notícias que nos impactam negativamente sejam ditas, mas que a gente possa mostrar de soluções de tecnologia e de clima que podem ajudar a transformar a sociedade. Obrigado, Vitor, pela essa oportunidade de a gente poder estar aqui. Gente. Parabéns pelo trabalho do Regenerar. A gente não vai ter como só... A gente não vai ser mais o que a gente era como sociedade. Uhum. E eu acho que isso é a nossa vida, né? A gente estava falando agora há pouco, o Vitor de 10 anos atrás não é o Vitor de agora, é o Zé. E a sociedade, ao mesmo tempo, avança. Então, uma saudade numa projeção daquilo que a gente era não vai levar a gente a ser melhor. A gente lidar com a realidade, poder incidir na realidade, é que a gente vai conseguir transformar e fazer da nossa vida cotidiana melhor. Perfeito, gente. Eu que agradeço vocês estarem aqui. Já faço um convite, inclusive, para que a gente transforme alguns desses cases. A gente tem um módulo no curso do Regenerar, que é o módulo 5, que são só cases regenerativos. E eu já estou pensando aqui que a gente podia bolar em um episódio super interessante. Legal demais. Só com uma seleção dessas Climatex, visitar, né? E a gente trazer isso para um conteúdo audiovisual mais completo, assim, que eu acho que seria algo muito legal. Então, eu vou em breve já entrar em contato para ver se a gente agiliza isso. Bora. E para encerrar, eu queria... Até você estava falando disso, né? Dessas ações individuais. A gente faz muito essa provocação no Regenerar.
E eu lembrei de uma frase que eu gosto muito, que é, né, eu acho que ela é socióloga, a Margaret Mead, sabe? Ela tem uma, não sei se é Mead ou Mad que se fala, mas ela tem uma frase que assim, nunca duvide, é algo assim, nunca duvide que um pequeno grupo de pessoas pode mudar o mundo. Na verdade, nunca foi de uma outra maneira, né? Nunca foi diferente disso. É muito verdade, né? Então, eu acho que é inspirador olhar que é isso, cara. Talvez esse pequeno grupo de Climatex ou pequeno grupo lá na Harvard, por exemplo, né? Que vocês desenvolveram esse produto, ou né, de toda a sua história, de toda essa trajetória, são sempre pequenos grupos que eles vão se formando, indivíduos que se juntam, formam pequenos grupos. Esses pequenos grupos também vão se juntando, e quando a gente vê, às vezes essa mudança acontece do dia... não necessariamente a palavra não é do dia para noite, mas às vezes a percepção que a gente tem histórica quando a gente olha para trás é isso, né? Então, tem um dos módulos do Regenerar que a gente fala sobre essas grandes transições que a gente já viveu, né? A gente já viveu uma época que a escravidão era normalizada, né? Olha que loucura, né? E hoje, em algum momento isso passou a ser completamente absurdo de se existir. A gente já viveu recentemente nazismo, a gente já teve outras crises que a gente já conseguiu ultrapassar. Eu acho que agora a nossa grande crise é a crise climática. E acho que vocês estão contribuindo muito para inspirar e na prática, isso que eu acho que era importante trazer para cá hoje também, como na prática várias dessas empresas estão sendo esses agentes de mudança. Então, só para complementar, Vitor, você citou a questão de pequenos grupos, né, que nunca foi diferente, sempre foi assim. Só que se você perceber, hoje em dia, essa chave, esse ponto de disrupção que o Zé citou, o estupim está em deixar simplesmente de ficar na teoria e o indivíduo ou o grupo de indivíduos começar realmente a fazer o hands-on, colocar, mesmo se for pequeno, a dificuldade sempre vai existir, nada é fácil, a gente sabe disso, só que o desafio é grande, porém é possível sim, se você colocar em prática e fizer acontecer, né? Então eu acho que o mais importante é sair um pouco da pauta somente de teórica e de intenções, que é muito comum hoje na questão de mudança climática. Total. Muito teórica, mas colocar em prática realmente alguma ação, ou um grupo de pessoas colocar em prática, mesmo se for uma ação muito simples, já é o começo de alguma questão. Isso o próprio indivíduo pode fazer. Então, é importante fazer algo dia a dia, ou sonhar, começar sonhando e tentar fazer isso acontecer em algum momento, né? O Vitor, você falou de entrar em contato, então nas minhas redes sociais eu fico à disposição, no Instagram, Zé Gustavo, é fácil de me achar. E aí convido também pequenos e médios negócios que queiram atuar com energia solar, que conheçam a Lemon Energia, entre no nosso site, Lemon Energia, ou no nosso Instagram, para conhecer um pouco mais desse mecanismo. Às vezes, muitos pequenos e médios negócios que não têm, cara, tempo para parar, para pensar, tirar 5 minutinhos para falar com um consultor nosso, vai poder explicar como que essa pessoa vai poder economizar e ainda contribuir com o planeta. Então, fica aqui também o convite para que vocês possam agir, como o Javier estava falando, no seu próprio negócio, que às vezes a gente tem muitos pequenos restaurantes, né? O pessoal trabalha no restaurante, então como que eu vou agir pro planeta, né? Pô, pensar a forma como que você usa a energia, não só na economia cotidiana, de quem está comprando o alimento, essas coisas são decisivas. Eu acho legal vocês falarem isso, que, por exemplo, aqui na Facens a gente, 100% do nosso resíduo orgânico, por iniciativa nossa, né? A gente fez todo um trabalho para que 100% fosse compostado nas geleiras daqui. Legal. E aí, por exemplo, dentro da minha casa eu ficava agoniado, porque eu moro num condomínio de 34 casas. E eu compostava já meu lixo, mas eu falava, putz, e todo o condomínio? E, cara, eu com outro amigo, que é um vizinho que trabalha no IBAMA, o Daniel, a gente se juntou e criou um sistema de compostagem no condomínio. E agora a gente, por exemplo, as 34 casas não levam mais lixo orgânico para aterro sanitário. E a gente já economizou aí em quase 3 anos desse projeto, já foram toneladas, a gente fez toneladas de resíduos orgânicos que deixaram de ir para aterro sanitário, e a gente compostou e transformou isso em vida, transformou isso em um mamão, transformou isso em alface, em brócolis, em tudo que a gente planta. Então, eu acho que é isso, né? Tem várias iniciativas que a gente pode fazer dentro de casa, que a gente pode fazer, né, dentro das empresas. Então, estou até curioso
para conversar com a Lemon, por exemplo, sobre a energia da Facens e de outras organizações que a gente tem dentro do grupo, e ao mesmo tempo já ansioso para o dia que a Lemon for abrir para pessoa física também, porque eu sei que talvez esteja aí em planos futuros, e também sempre faço convite, que eu sempre reforço esse convite, para quem está aqui também que queira conhecer o Regenerar. Eu acho que a gente se aprofunda muito nas temáticas, tanto mais filosóficas quanto práticas, né? Como foi o exemplo de hoje, que eu acho que a gente mergulhou em ambas. Então, para as empresas que querem conhecer mais, podem acessar a nossa landing page, que é cursoregenerar.com.br, e para a pessoa física que quer comprar como indivíduo mesmo, eu não quero levar isso para dentro da minha universidade corporativa, na verdade é só como indivíduo, eu, pessoa física, quero consumir, tem na plataforma também do Ncursos disponível, então se você botar Ncursos aí no Google, ncursos.com.br, vai aparecer lá a possibilidade, tem vários cursos e um deles é o Regenerar também. Então é isso, gente, obrigado de novo por estarem aqui, e já vamos organizar em breve esse episódio aí mais completo, audiovisual, sobre esses cases que para mim são super inspiradores. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Obrigado.